Jesus, antes de iniciar seu ministério apostólico, vai ao deserto e passa ali 40 dias. A imagem do deserto e o número 40, na verdade, nas Sagradas Escrituras, nos reportam a uma realidade muito maior. O deserto é o lugar da aridez, da nudez, dos sentimentos extremos, o lugar do despojamento, da contemplação, é o lugar da solidão. O número 40 é um número simbólico nas Sagradas Escrituras, que apontam sempre para uma grande realidade. Se a gente parar para observar, todas as vezes que este número delimita tempo, na história do povo de Deus, ele sempre aponta para uma realidade grandiosa, para um mistério a ser contemplado. Na primeira leitura de hoje, por exemplo, nós podemos contemplar Noé, que sobe à arca com um par de todos os animais e os seus descendentes. Noé passa exatamente 40 dias na arca, até que, enviando aquela pomba, ela volta com um ramo de oliveira e o sinal de esperança. Os 40 dias do dilúvio prefiguravam o renascimento da humanidade distante do pecado e conforme a graça de Deus. Quando o povo estava escravizado nas terras de Faraó, no Egito, Deus mandou Moisés. Moisés atravessa o Mar Vermelho com o povo. E entrando no deserto, o povo caminha ao longo de 40 anos. Após 40 anos, o povo encontra Canaã, a terra prometida, a terra onde brotava a felicidade e os dons. Jesus passa 40 dias no deserto, se preparando para iniciar o seu ministério apostólico. Aqueles 3, 4 anos que se dão entre o batismo de João no Jordão e a chegada em Jerusalém para a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, já está para nós desenhado um primeiro sinal importantíssimo. O sinal deste tempo santo de Quaresma. Por que é que a igreja vive a cada ano estes 40 dias? Em primeiro lugar, para preparar os nossos corações, para vivermos no altar da liturgia aquilo que é a maior esperança de nossas vidas, a Páscoa. 40 dias de recolhimento, de oração, de vigilância, nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa de Cristo, que não é meramente um evento, não é simplesmente uma celebração anual, é muito mais do que isso. Nós celebramos a Páscoa todos os anos para saborear, para experimentar uma centelha daquilo que nós esperamos viver em plenitude, que é o céu, a ressurreição definitiva. Nós nos preparamos para celebrar a Páscoa, para celebrar a festa da ressurreição, aqui no altar da liturgia, alimentando em nossos corações a esperança de que amanhã celebraremos a Páscoa no altar do céu. E por isso estes 40 dias. 40 dias em que nós entramos no mistério do deserto, contemplando o deserto de nossas vidas. Ao longo destes 40 dias, meus irmãos e minhas irmãs, nós silenciamos. No mistério da liturgia, por exemplo, celebramos com mais sobriedade, não cantamos o hino do glória, passaremos 40 dias sem cantar aleluia, até o dia em que cantaremos aleluia para ouvir a narrativa da ressurreição. Os instrumentos parecem ser mais sóbrios, a liturgia sempre mais silenciosa, para contemplarmos o mistério de Deus
que se revela na nossa aridez. O deserto é a imagem da vida. Observe, por exemplo, a caminhada do povo de Deus para Jerusalém. Ou melhor, para Canaã, desculpe-me. Observe a caminhada do povo de Deus para Canaã. O povo no deserto. E pare para pensar na nossa vida. O povo vivia escravo nas mãos do faraó. Sofria, não tinha liberdade, não tinha direito de ir e vir. E Deus manda Moisés para libertar o povo. O povo sai às pressas, foge, vê o mar se abrir, vê depois os carros do faraó se afogarem no mar e começa uma longa caminhada. O deserto não é fácil. Durante o dia é muito quente, à noite faz muito frio. No deserto muitas vezes não se tem uma sombra, não se tem um cântaro de água, os animais são escassos, a areia é sempre muito perigosa, porque é pesada aos pés, as serpentes se escondem. Logo o povo começou a reclamar, começou a se queixar de Deus. E este deserto que nunca acaba, e nós que não conseguimos passar, onde está esta terra que Deus prometeu? Cadê? Onde está Deus? Será que Ele se esqueceu de nós? O povo começa a reclamar que tem sede. Nós vamos morrer neste chão árido, neste calor terrível. E Deus manda que Moisés toque a rocha com seu cajado. Moisés faz da rocha a água brotar. O povo vê o milagre e se alegra por Deus. Canta a ação de graças, proclama as maravilhas do Senhor e retoma a caminhada. Aqui e acolá o povo começa novamente a reclamar. E as queixas vão aumentando. E o povo começa a dizer: a gente não tem o que comer. Se na hora não tinha água, agora tem fome. Deus se esqueceu de nós. O que é que nós faremos? Para onde nós iremos? E Deus promete a Moisés que faria brotar diariamente o maná, um alimento que viria com a relva. O povo comeria e teria forças para uma jornada. O povo come o maná e fica satisfeito. E caminha um dia, 2, alguns anos. Daqui a pouco começa novamente a reclamar de Deus. Este alimento é miserável. A gente já não aguenta mais. No Egito nós tínhamos panelas de carne e agora nós só temos esta miséria para comer. O povo, diante da aridez da vida, sempre está insatisfeito com Deus. Embora Deus muitas vezes vá provando o seu amor, embora Deus muitas vezes vá provando que está sempre muito próximo, que arma entre nós a sua tenda, o povo sempre ingrato volta as costas para Deus. Será que o deserto não é imagem da nossa vida? Nós que tantas vezes pedimos, algumas vezes agradecemos, mas todas as vezes temos algo para reclamar. Será que o deserto não é imagem da nossa vida, que estamos sempre insatisfeitos? Quantas vezes Deus nos oferece a sua graça, mas nós traímos a sua amizade? Quantas vezes, mesmo diante das provas da misericórdia, nós pecamos e negamos o amor do nosso Criador? Estes 40 dias nos servem para analisar como nós estamos no deserto da vida. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que diante das tentações do inimigo, nós somos fortes porque reconhecemos o amor do Senhor, ou sucumbimos diante das ofertas vãs? São Mateus e São Lucas, diferente de São Marcos, falam das tentações que Jesus sofreu. O prazer,
o prestígio, as riquezas. Se nós pararmos para observar, aqui está a base, digamos assim, aqui está a origem de toda a tentação humana. No deserto de nossas vidas, tantas vezes, nós queremos ser o que não somos, ter o que não podemos, estar onde nós não deveríamos. É preciso que nós nos questionemos ao longo deste tempo de Quaresma. Será que nós temos nos esforçado para corresponder à graça e ao amor de Deus? Na condição em que estamos, na situação que vivemos? Quem é pai de família sabe que não é fácil ser pai de família. Mas Deus nos oferece a graça. Deus vos oferece a graça. Diante da graça de Deus, quem é pai de família há de se perguntar: será que eu tenho cuidado do meu lar como devo? Será que eu tenho cuidado da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos? Tenho dado bom exemplo? Será que o meu trabalho é imagem da dignidade que meus filhos devem buscar para amanhã levar pão para os seus lares? Quem é mãe de família deve se questionar: eu tenho lutado para ser paciente na educação dos meninos? Tenho cuidado de educar meus filhos? Ou tenho deixado a responsabilidade para o colégio ou para uma outra pessoa? Eu cuido de minha família, de minha casa. Eu tenho um lar digno, que representa o meu cuidado com aqueles que amo. Quem trabalha deve refletir ao longo desta Quaresma: eu tenho me dedicado com afinco para que o meu trabalho, de fato, seja cooperação com o Deus que me ofereceu o dom? Nós não temos habilidades por nós mesmos. Tem tanta coisa que a gente tenta aprender por nós mesmos e não consegue. Nós temos habilidade porque é dom de Deus. E nós trabalhamos pelas habilidades que temos. Fazemos com que esta habilidade corresponda no trabalho ao dom do Criador. E é assim também nas relações humanas, nas relações interpessoais, no dia a dia, nas coisas mais simples. Às vezes a mulher reza: eu queria tanto uma família, queria tanto um lar, queria tanto uma casa. Daqui a pouco conhece um rapaz legal, tudo mais, se casa. É impaciente em casa, não cuida do lar como deve. Quando tem os filhos, não tem paciência com os meninos, bate nas crianças o tempo todo. Quer botar o menino o dia todo no colégio, na babá, no judô, não sei onde, para encontrar com o menino só quando ele está dormindo. Como é que anda a nossa relação com o dom de Deus? Como é que anda a nossa relação com a vida? E conosco, a nossa vida de oração, de intimidade com o Senhor, o nosso amor ao nosso Deus. Estes 40 dias, meus irmãos e minhas irmãs, como eu dizia há pouco, devem nos preparar para celebrar no altar da liturgia a Páscoa da Ressurreição, que é a imagem da Páscoa que almejamos, da Páscoa que buscamos definitivamente. Cristo ressuscitou por primeiro, mas se nós não queremos com Ele ressuscitar, vã é a nossa fé, diria São Paulo. Por isso é preciso, ao longo destes 40 dias, refletir sobre a nossa identidade, nossa missão e vocação, sobre a nossa vida cristã, sobre os dons que Deus nos oferece. É preciso pensar honestamente: quem tenho sido eu diante de Deus? É preciso pensar como nós temos caminhado no deserto da vida. Somos gratos ao Deus que nos libertou? Ou queremos sempre mais e nunca nos conformamos com o amor do Senhor?
cantamos o hino da vitória, porque já fomos libertos por Deus, quando estávamos escravos do antigo inimigo? Ou caminhamos no deserto como se não soubéssemos onde é Canaã, reclamando de Deus, dizendo que o alimento da vida é miserável, querendo que da água, que da pedra brote água o tempo todo, e não nos conformamos com o deserto. 40 dias, quaresma, tempo de jejum, tempo de recolhimento, tempo de penitência, tempo de nos colocarmos com honestidade diante de Deus, para que amanhã, na Páscoa da liturgia, tenhamos corações puros para celebrar o mistério da vida, enquanto continuamos a caminhar, nos preparando para o dia em que celebraremos no céu a Páscoa da vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.